Boa noite, amigos da TVC Gazeta. Estamos começando mais um programa Que Papo é Esse? Aqui a gente reúne pessoas sempre importantes e que têm histórias interessantes. E falamos de tudo. Às vezes falamos de todos também, mas sempre de uma forma bem humorada. No programa de hoje estou recebendo uma mulher de 1000 atividades. Ela é professora, artista plástica e produtora cultural, atriz e atleta. E ainda canta. E como canta? Ela é Duxtei Vinhas. Se Vinhas, então venha para cá, Duxtei. Grande prazer receber você. Por favor. Com tanta coisa que você faz e faz bem, como é que você se define? Você é o quê? Eu sou uma mulher de ação. Eu sou uma mulher do fazimento. Estou sempre fazendo alguma coisa. Eu não consigo ficar... Ai, o que eu vou fazer hoje? Ai, o que será que eu posso... Não, eu estou sempre tendo coisas para fazer. Ou eu estou pintando, ou eu estou escrevendo, ou estou lendo, ou estou contando história, ou estou correndo, jogando, qualquer coisa eu estou fazendo. Tanta coisa, né? E o que é que lhe dá mais prazer? Quando eu estou jogando, o jogo. Quando estou cantando, o canto. Então depende da minha atividade no momento. No momento lhe dá prazer. Sim, é uma coisa muito gratificante. Duxtei, você tem um nome um pouco incomum, ou muito incomum. Eu não conheço ninguém com esse nome, a não ser você. Onde foi que seus pais arrumaram esse nome, Duxtei? É meu pai mesmo. Ele me deu em homenagem a uma pessoa que salvou a vida dele quando ele tinha 17 anos. Ele trabalhava com um tio, que era padrinho dele também, transportando gado do Pantanal até Franca. Naquela época, o ponto principal era Franca. Eles ficavam meses no Pantanal arrebanhando o boi bravo, que eles chamavam de marruco, né? Eles tinham que pegar o boi no mato, levar para um curral numa fazenda que era a base deles, ficar uns dias treinando aqueles bois para poder depois fazer a caminhada. E um menino de 17 anos, todo afoito, achando que era o maioral, numa dessas atividades, ele desceu do cavalo e foi enfrentar o boi. O boi simplesmente chifrou ele e acabou quase matando, né? E a mulher que morava na fazenda, graças a Deus, era uma enfermeira europeia, casada com um militar brasileiro que prestava serviço em Cuiabá. Então ele não estava, o marido não estava, mas a mulher estava em companhia de 2 índias que ajudavam ela no serviço. Então elas carregaram ele, deram pinga, bastante pinga para ele adormecer e costuraram ele com agulha de mão. Ele ficou muitos dias convalescente, acharam que ele não fosse conseguir sobreviver. Mas quando ele melhorou bem, ela disse assim, você foi salvo, mas você nunca terá filho. Puxa vida. E aquilo ficou na cabeça dele. E ele se casou no dia que ele estava fazendo 35 anos, porque ele não queria testar se ia ter filho ou não, né? Casou-se com a minha mãe no dia do aniversário dele de 35 anos. E eu sou a filha mais velha. Então, ele deu o nome daquela mulher, que se chamava Duxtei. Que coisa interessante, né? Homenagem à mulher que estava ao lado dele num momento importante, né? E que deu uma assistência importante para ele também. Então, você me falou aí que o seu pai tinha essa vivência de chefe de comitiva. Então, aquela novela Pantanal era muito familiar para você, aquelas coisas. Muito familiar. Meu pai fez muitas viagens por Pantanal. Só que não era tão moderno como foi nessa novela, né? Era bem mais sem recurso. Sim. Né? Imagine em 1927, né? Quando ele começou essa lida lá no Pantanal. Ele chegou a ficar 6 meses lá no Pantanal.
E era uma coisa assim, muito difícil, especialmente para minha mãe, né? Sim. Com os filhos pequenos, não tinha muita comunicação. Às vezes as crianças ficavam doentes, minha mãe que tinha que se virar sozinha, então minha mãe teve que trabalhar muito dentro de casa, mas serviço extra casa, para ajudar a manter a casa, né? Então ele de rapazinho já lidava com essa coisa Sim, das boiadas? desde criança. E depois que casou, continuou também? A vida inteira ele só fez isso. Fez isso. Trabalhou com comitivas. Então ele é bem conhecido como o Abrãozinho Boiadeiro. Abrãozinho Boiadeiro. Que o nome dele era Abraão Vinhas, né? Muito bem. Mas ele não era muito alto e era assim, magro, bem ágilzinho. E todo mundo então chamava de Abrãozinho. E ele era natural de onde? De Minas Gerais. De Minas. De Minas Gerais. Ele era de Boa Esperança, de Minas Gerais. E sua mãe conheceu ele aqui em Araçatuba? Não. Eles se conheceram em Aparecida do Taboado. Minha mãe também é mineira. Tá. Mas a minha mãe é filha de um pai goiano, e o tio dela, o irmão do pai dela, eles saíram de Goiás e foram para Mato Grosso. Inclusive, o tio dela é o fundador de Aparecida do Taboado. Né? Tá. E eles moraram muito tempo lá. Então, meu pai conheceu lá minha mãe. Eu conversei bastante com a sua caçulinha, a Camila. É a caçula, né? É. A Camila, uma pessoa maravilhosa. Fiquei muito surpreso com uma história que ela me contou, que o seu pai, Abraão Vinhas, era chefe de comitiva, isso que você está me dizendo, ela já havia me dito isso antes, e ficava muito tempo fora de casa. Sim. E que ele costumava escrever para sua mãe e para vocês cartas em folha de árvore, uma técnica que ele desenvolveu. Como é que é isso, escrever em folha de árvore? Existe uma árvore lá, no Mato Grosso, uma parte de cerrado, árvores meio arbustivas, né? Não tão grandes, com folhas largas e duras. Parece uma parte de um leque. Sim. Ele arrancava a folha, deixava no meio de alguma coisa para ela dar uma secadinha, depois ele escrevia com caneta mesmo, com lápis. E não tinha como mandar, a não ser por algum remetente pessoal. Né? Não tinha correio, não tinha lá no mato, como é que ele... Mandar uma carta de folha de árvore pelo correio era também. Ele embrulhava, às vezes, em algum outro papel e mandava por alguém que vinha para São Paulo. Era um pergaminho dele. Era um tipo de um pergaminho, só que ela era aberta, né? Não podia dobrar porque quebrava. Até pouco tempo eu ainda tinha alguma coisa assim guardada, mas o tempo vai comendo, né? Vai estragando tudo, esfarelou tudo. Aquelas cartas. Tem uma história também que você tem uma irmã que mora em Botafogo, no Rio de Janeiro, e a sua filha me disse que você fez uma viagem para lá de carro, você, o seu marido e as filhas, e lá você foi no Jardim Botânico e ganhou 1000 mudas de árvore. E você, apaixonada por árvore, por essa coisa da botânica, você quis trazer essas 1000 árvores para Araçatuba. Mas como trazer 1000 árvores num carro com 5 pessoas dentro? Não consegui 1000 árvores, não. Eu ganhei, na realidade, umas 100 mudas. 100 mudas. Umas 100 mudas. Mas a gente não conseguiu trazer todas. Como era todas plantadas em saquinhos e nem eram muito grandes, a gente trouxe muitas. Muitas dessas mudas eu plantei no campo escola do Grupo Escoteiro, que eu pertencia ao Grupo Escoteiro Dom Bosco. Dom Bosco. Né? Então a gente tinha um campo escola, muitas eu plantei lá, eu e o Padre Ângelo, que na época era o presidente do grupo. A gente plantou e muitas se transformaram em árvores, hoje com certeza são árvores. E algumas também foram plantadas na Fundação Mirim, que meu marido era presidente lá, então eu também plantei lá, porque já que ele trouxe de carro, né, eu tinha que agraciá-lo de alguma maneira. Hoje não dá para identificar essas árvores mais. Eu nem lembro mais. Não dá para saber Não. quais foram as árvores que você Quais as que plantou. eu trouxe. Porque agora tem bastante
árvores, né, nesses lugares. Nem lembro mais onde que eu plantei, eu sei que fiquei Mas plantando lá. plantou. Plantou uma mini floresta. É. Bom, você foi professora também no IE, né? Sim, fui professora, me aposentei no IE. No IE. Aqui em Araçatuba, eu lecionei em várias escolas. Lecionei no Genésio de Assis, no Nilce Maia, no Porcino, no Cristiano Olsen, no José Cândido, no Joaquim Dibo. Então, em várias escolas. No Paraisão. E me aposentei no IE. No IE. Tem uma história no IE que você e uma colega sua resolveram ir para a classe usando uma fantasia caracterizada da Dona Arminda. Armênia. Dona Armênia, que era o personagem da novela. Da Araci Balabanian. Isso, Araci Balabanian. Que ela criou aquela expressão que era muito engraçada, né? Seu casa vai ao chão, né? Eu vou colocar essa prédia na chão. Na chão. Então, foi Como é assim... que foi essa história de vocês? Meio que um desafio entre os professores, né? Na época, essa novela estava sendo transmitida. E eu e uma outra professora, ela até já é falecida, era minha amiga desde a infância. A gente fazia uma disputa entre nós. As classes nos escolhiam como representantes, a professora representante da classe, e aí queriam uma disputa entre as professoras. Essa disputa começou com os alunos pedindo que a gente, cada dia eles escolhiam uma cor de roupa para a gente ir. Então, amanhã, professora, vocês têm que vir de amarelo. Então, eu tinha que me virar para ir de amarelo. No outro dia, verde, assim por diante. Chegou um ponto que as cores foram terminando, né? Então, aí, como a novela estava em voga, né, no ar, quero ver quem tem coragem de vir como Dona Armênia. Não pensei duas vezes. No outro dia eu estava de Dona Armênia, inclusive a peruca cacheada, aqueles colares, aquelas bolonas, vestido de bola. Eu cheguei na porta e falei, vou colocar essa classe na chão. O prédio quase caiu, né? Porque a outra não conseguiu, né? Não conseguiu e aí virou uma ruaça. Mas então foi uma prova. Foi uma prova, uma disputa. Bom, tem também uma informação que a sua mãe foi a segunda mulher no mundo? Não, no Brasil. No Brasil? No Brasil. A pilotar um avião? Isso, minha mãe. A primeira foi a Ada... me esqueci, me fugiu agora o sobrenome dela. E a minha mãe não queria ser piloto. Ela era recém-casada, né, com o meu pai. E como meu pai ficava muito em viagens longas e longe, ele falou, vamos comprar um aviãozinho. Quando eu precisar de alguma coisa, você leva, você me traz, fica mais fácil. Então, você vai fazer o curso. E minha mãe foi fazer o curso. Em Birigui tinha, o Aeroclube tinha curso. Sim. E minha mãe era a única mulher entre os alunos. E ela passou no curso e tal, mas ela não chegou a pilotar nada comercial. E não deixou o meu pai comprar o aviãozinho que ele já estava em negociação. Graças a Deus, porque todos os alunos, colegas dela, morreram de acidente de avião. Todos. Mas ela chegou a pilotar? Sim, pilotou. Pilotou, mas só por aqui. E o avião do Aeroclube. Do Aeroclube. Eu não sei se ela chegou a pilotar de algum dos fazendeiros que meu pai trabalhava. Isso eu não tenho certeza para te dizer. E me diga uma coisa, eu disse na abertura aqui que você é uma mulher de 1000 atividades. Você já participou de algumas provas da São Silvestre, né? Sim, participei. Quantas? Participei de 3 provas. 3? Faz parte de um desafio que meu pai me jogou, me impôs. Você como filha mais velha, eu queria que você fizesse tanta coisa. Se você fosse homem, você ia fazer. Eu falei, não, eu sou mulher, eu vou fazer. Né? Não tem nada de homem. Você era a filha mais velha? Sou filha mais velha. Tá. Não é porque eu sou mulher. Pode falar que eu vou fazer tudo. Pode falar. Vai passando. Vai passando. E foi passando. Uma das coisas era correr São Silvestre. Só que na época que ele falou isso, as mulheres não participavam da São Silvestre.
as mulheres começaram a participar um tempo depois, né? Aí ele falou, então agora está na hora, você pode ir? E eu comecei a me preparar para ir, né? Mas como eu lecionava, tinha 3 filhos, tinha um monte de ocupação, nem tinha tempo de treinar tanto. Quando eu tinha 58 anos, falei, se eu não correr até os 60, depois eu não corro mais. Né? Deixa eu começar a me preparar. E comecei a me preparar. E corri, então, a primeira São Silvestre em 2007. Depois 2008 e 2009. Eu já cumpri também. Só que ele já tinha falecido. Mas na hora de começar, eu falei, tô cumprindo, hein? Isso eu ganhei de você, viu? É? Eu fui na São Silvestre 4 vezes. Oh. Não correndo, só para assistir. Eu ia perguntar para você quais as coisas que o seu pai cobrou de você. Então, foi essa coisas. Essa da São Silvestre é uma. O que mais que ele cobrou de você? Eu sempre falei para ele que eu queria ser artista. Artista de cinema, de televisão, qualquer coisa assim. Não. Artista não é muito bom para um menino, porque existia um preconceito. Um preconceito. Né? Eu nem posso falar aqui como que ele falava. Eu falei, mas se você quiser ser artista, se você fosse artista de verdade, eu queria você se apresentar num palco em São Paulo e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Imagina, como que eu vou, né? Como que eu vou aqui Essa de tá difícil, né? Mas era uma prova. Aí eu passei a fazer parte da Academia de Letras dos Funcionários Públicos em São Paulo. E aí, como eu produzi um espetáculo sobre Carmen Miranda, eu falei lá, não, você vai apresentar aqui. Falei, nossa, tá na hora de eu cumprir a minha tarefa. E aí eu fui contratada para apresentar o espetáculo lá. Eu e a minha filha Camila atuamos juntas, e foi um musical sobre Carmen Miranda. Aliás, eu fiz também lá uma outra peça que eu escrevi, que era Mulheres em Retalhos. Né? Nós apresentamos, encenamos lá. Então, a primeira parte da tarefa estava pronta, né? Sim. A tarefa com meu pai. Ele já havia falecido nessa época, mas eu me sentia realizada de ter feito pelo menos metade do que ele havia pedido. E fiquei naquela espera. Só para lhe perguntar, nessa época sua mãe estava viva ainda? Sim, a minha mãe faleceu faz pouco tempo. Pouco tempo, tá. Ela viu você cumprir as tarefas. Sim, ela foi comigo, inclusive, assistir lá em São Paulo. E aí, para o Rio de Janeiro, eu falei, não sei, né? Como que eu vou fazer isso? Não sei, vamos ver o que vai dar, vou esperar para ver. Aí, quando surgiu a oportunidade do The Voice, falei, agora eu vou cumprir minha tarefa. Pronto. Você fez também uma peça da Carmen Miranda, né? Então, é esse musical chamando Mirando Carmen. Depois eu quero falar com você sobre isso. Sim. Mas eu antes queria que você falasse um pouco de um livro que o seu pai escreveu, Memórias de um Boiadeiro. Sim, eu até trouxe para você ver o livro. O livro Memórias de um Boiadeiro. Ele conta a história dele? Histórias Começou com a história do meu nome. É uma autobiografia? Mas quase autobiográfico. Porque quando eu quis saber por que ele pôs esse nome em mim, eu era criança, eu falava, vocês me puseram um nome de cachorro, porque a gente tinha um vizinho que tinha um cachorro chamado Duque. E meus colegas me chamavam de Duque. Então eu falei, me puseram o nome chamado de Duque. Então, é um nome de cachorro. Não, minha filha, quando você tiver idade suficiente, eu te conto a história do seu nome, a verdadeira história do seu nome. E quando eu fiz 50 anos, eu falei, pera lá, eu acho que eu tenho idade suficiente para saber a história do meu nome. Aí fiz uma festinha em casa. Aí ele falou, tá bom, então eu vou contar, amanhã eu te conto. E aí ele escreveu a história. Eu fiquei doida quando eu li. Nessa época eu era delegada de cultura e trabalhava ali onde é hoje a Secretaria de Cultura, né? Eu era delegada estadual de cultura. E ele chegou lá logo cedo com os papéis na mão, vim trazer a história do seu nome. E eu li aquilo, eu falei, nossa, que lindo! Essa história merecia estar num livro. Quando eu falei isso, o olho dele arregalou. Filha, me ajuda a escrever um livro, porque eu não posso morrer antes de escrever um livro.
Era esse livro? É esse. Então aí ele escrevia tudo à mão e eu passava para o computador. Por isso que muita gente pensa que o livro é meu, né? Porque eu que editei, eu que fiz todo o trabalho do livro. Mandei depois, fiz a impressão, fiz o lançamento, fiz tudo necessário. Ele gostou O livro ficou pronto no dia que ele faleceu. Ah, meu Deus. Puxa O livro ficou pronto no dia que ele faleceu. Ele não chegou a pegar o livro. Ele estava no hospital já. E a Camila, essa minha filha, estava em São Paulo com todo o material do livro para imprimir. E como ele foi internado numa terça-feira e não estava passando muito bem, e nós chamamos, minha mãe falou, chama os irmãos, vem todo mundo, que ele não está muito bem. E aí, na quarta-feira à noite, quarta-feira de tarde, eu falei, Camila, pega todo o material do livro e venha para casa, porque ele vendo isso, ele vai melhorar, sabe que o livro tá caminhando. O que a Camila fez? Pegou o material todo do livro, foi numa gráfica e mandou imprimir um exemplar. Mas aí, ela ficou muito tarde, ela pegou, falei, pega um avião, faz qualquer coisa, tem que chegar aqui. Aí ela chegou de noite no avião da noite. Ela chegou e veio toda feliz, entrou no quarto e ele estava dormindo, sob efeito de remédio, né? E ela chegou e pôs o livro assim em cima dele, vou, aqui seu livro, vou. E aí começou a sair lágrimas do olho dele, mas ele já estava em coma. Que coisa. E já começou a sair lágrimas do olho dele. Naquela noite nós fizemos uma vigília, né? Eu, minha mãe, minhas irmãs e as minhas filhas. Só as mulheres. Os homens estavam muito cansados, foram dormir. Nós lemos um pedaço do livro, nós rezamos, nós cantamos. E quando a gente lia pedaços do livro, ele chorava. Então aquilo me marcou demais, sabe? Me marcou demais. Ele, mesmo naquele estado que ele estava, mas ele viveu esse momento então, com vocês. Então eu fiquei responsável. Aí eu fiz a edição completa do livro, a impressão, fiz lançamento, chamei rádio, televisão, fiz uma festa de lançamento, como se ele estivesse ali, entendeu? Muito bem mesmo. Nós vamos fazer um intervalinho, nós vamos voltar e eu quero falar um pouco de você cantora, com danças por aí cantando e cantando muito. A gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do Que Papo é Esse? Até já. Respeito. 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 Mas e as outras palavras? Humanidade, bondade, esperança. Sem respeito, elas não existem. Respeito por todo mundo muda o mundo. Aquavita é água mineral, direto da fazenda, de fonte natural. Aquavita, água do beija-flor. Tome hoje, tome sempre, com você aonde for. Pra matar a sua sede, tome Aquavita, água mineral direto da fonte. Tome Aquavita, sempre com você aonde for. Escolha Aquavita. É impossível ficar sempre no mesmo lugar. O mundo se transforma o tempo todo e as cidades vão continuar crescendo. Mas sabe o que é possível? Desenvolver vários produtos com redução da emissão de gases do efeito estufa, como o novo Cap Pro, um asfalto com uma pegada de carbono bem menor, causando menos impacto no planeta. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. Tudo é coragem. Mudar o visual. Ter um filho. Parir
parir uma ideia. Dizer não. Dizer tudo. Encarar o mundo. Vai com coragem. Luna vai com você. Natura, a casa de perfumaria do Brasil. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco de Que Papo é Esse, conversando com Whitney aqui sobre a sua vida, coisas interessantes que ela vive hoje e que também já viveu. Mas eu quero falar um pouco sobre você, cantora. Quando veio esse gosto pela música? Desde pequena? Sim, eu canto desde criança. Eu não sou cantora profissional, Sim. mas gosto muito de cantar. Eu comecei cantando no programa do Bolinha. O Bolinha tinha um programa de rádio aqui em Araçatuba. Ah, tá. E começou numa praça, lá na Praça da Aviação, lá. Para Astros de Não, Amanhã? era o programa do Bolinha. Programa do Aí Bolinha. depois, quando as rádios contrataram o Bolinha, que ele veio para fazer parte da rádio, o programa era realizado onde era o Cine Bandeirantes. Ah, tá. Então, domingo de manhã era lá. Então, começava com cirandinha, quem começava. Se a gente cantasse bem, passava para o primeiro degrau. E se fosse bem bom, passava para os Astros de Amanhã. Os Astros de Amanhã. Tinha uma turma boa, os né? Astros de Amanhã até gravaram um disco, Gravaram, né? Eu até lembro de alguns deles, o Iris Sim. Book, Lúcio Colique, o Marli Martinelli, a Laide Rita Donatoni, o Luiz Carlos Coelho. Era uma Tinha turma, muita um gente. pessoal que cantava muito, né? Não sei se o Mário Eugênio também, o Mário O Eugênio. Mário Eugênio não era Não, do Astros não de era. Amanhã, mas ele Tá. fez parte. É. Então você começou ali. Comecei no programa do Bolinha. Mas a gente cantava na igreja, né? Porque na igreja, eu sou católica e pertenço à Igreja São João desde muito tempo, né? E a gente fazia aula de catecismo, e aí nas aulas a gente tinha que cantar também. E eu era meio aparecidinha, né? E aí todo dia eu queria que toda aula eu queria cantar. E a professora deixava, porque eu cantava e aí as colegas queriam cantar também. Aquilo acabou sendo um incentivo. E a gente, no final da aula, era a parte da hora, a hora de cantar. Músicas religiosas, mas todo mundo cantava. Tá. Me fala um pouco dessa peça Mirando Carmen. Era uma peça? Uma peça que eu contava. Você falava da vida dela? Era isso? Contava um pouco da história da vida da Carmen Miranda, mas usava principalmente as músicas dela. Numa cronologia, as músicas mais antigas primeiro, aí conforme ia falando da vida dela, apareciam outras músicas. Qual é a música dela que você mais gosta? Eu gosto Paris. Paris. Não, ela não tem nenhuma música de autoria dela, a música que ela gravou. Que ela gravou. Eu não sei se você conhece essa música. Paris, Paris. É muito bonita. Teu rio é o Rio Sena. Eu adoro essa música. Ah. E aí, essa peça chegou a ser exibida em São Paulo ou não? Sim, é essa peça que eu realizei lá na Academia de tá. Letras em São Paulo, no Teatro da Academia de Letras em São Paulo, da FEPESP. Muito bem. E você, como é que você foi parar no The Voice? Foi no The Voice Mais, né? Isso, no Que The você Voice Mais. Como foi essa decisão de você se inscrever? Para cumprir essa tarefa? Não. Não foi? Eu faço parte de um coral de professoras aposentadas, coral da PUESP. E a nossa pianista do coral é muito minha amiga e ela é cantora mesmo, profissional. Ela ganha para cantar, né? Ela toca e canta em festas, casamentos, formatura, etc. E aí, quando em 2000, que aconteceu o primeiro The Voice, que a gente viu a propaganda para fazer a inscrição, e nós moramos mais ou menos perto, nós falamos, vamos fazer inscrição? Como que nós... Aí começamos a estudar, porque é meio difícil de fazer inscrição, uma porção de requisitos. E aí nós começamos a preparar para fazer a inscrição. No dia que nós conseguimos completar, a inscrição fechou. Então nós não conseguimos fazer a inscrição no primeiro. Sim. Então nós combinamos assim, no ano que vem, na hora que abrir a inscrição, nós vamos fazer no primeiro dia. E foi isso que fizemos. Aí chamamos um primo dela, que sabe mexer no computador, porque é tudo no computador, porque a gente é meio lenta, né? Aí nós fizemos a inscrição, a gente teve que cantar um pedacinho de uma música.
música, fazer um videozinho e colocar junto com os dados da gente, contar um pouquinho da história da gente, um trechinho da vida da gente, e aí mandar. E como eu sou contadora de história, eu falei, o que eu vou contar? Eu vou dizer que contei que eu sou contadora de histórias, que eu conto história nas creches, nos hospitais, nos asilos. É um trabalho voluntário que eu tenho. E mandou. Ela não foi chamada, mas eu fui chamada, Olha. talvez pela história. A história. Porque eles gostaram muito da história. E aí passaram a me entrevistar. Toda semana eu ficava mais de hora no computador, contando a minha vida, contando minhas coisas. Todas, porque eles queriam saber. Até que... Você se apresentou naquela primeira fase, que é a das audições às cegas, e você não se classificou, né? Não. Não se classificou. Você cantou a música Quando Te Vi. Quando Te Vi, que é uma música Foi a dos música que Beatles, você mas no cantou. Brasil é mais conhecido como do Beto Guedes. Mas era a música que você queria ou você preferia outra música? Não, não era a música que eu queria. Ah, Nós temos que fazer uma lista de 10 músicas que a gente gostaria de cantar. tá. Em primeiro lugar, para mim, estava uma música de Dolores Duran, Noite do Meu Bem. E em segundo lugar estava Cadeira Vazia, de Lupicínio Rodrigues. Quando Te Vi, estava lá meio pelo fim. Mas por ser uma música dos Beatles, eles acabaram escolhendo essa. Mas eu estava ensaiando Noite do Meu Bem e a Cadeira Vazia. E você acha achando- que se tivesse sido outra música, talvez tivesse ou Não sei, a gente... não dá pra... Sei lá. Eu acho que eu não tive nenhum erro, entendeu? Minha professora de música, que assistiu a apresentação, falou que eu cantei super bem, não teve nenhum erro, mas depende da vontade dos jurados. Olha, eu te confesso que eu fiquei louco para bater naquilo. Mas aí, para pra mim, era virar uma importante. cadeira. Para mim é importante ir lá cantar. Eu tinha que cumprir o meu objetivo com meu pai. Cumpri. E outra coisa, né? Cumpriu e fiquei cantou feliz. maravilhosamente bem. Foi uma apresentação maravilhosa. Gostei também. E está registrado na sua história, na né? minha história. E o The Voice mudou alguma coisa na sua vida? Você passou a ser mais chamada para cantar? Não creio que tenha tido Ah. mudanças na parte de canto, não. Hoje você canta num coral, né? Sim, participo desse coral, ainda participo do coral. Estou no coral há 15 anos já. É coral da Coral da POSP, só de POSP. só de tá. professoras aposentadas. Ah. A nossa maestrina é Marinete Capóstoli, né? Entendi. E nós ensaiamos toda quarta-feira. E esse final de semana o nosso coral irá cantar em Marília. Nós já cantamos em Lisboa, Ah, vocês já cantaram fora do já Brasil? cantamos em Coimbra, Ah, já cantamos na frente do teatro... Meu Deus, me deu um branco agora, aquele teatro importante da Itália. Nossa, me deu um branco. quantas pessoas são no coral? Nós somos umas 30 mulheres. 30. É só mulheres, não é só professoras. Tá. Essas professoras são da região de Araçatuba? Só de Araçatuba. Só de Araçatuba. Só de Araçatuba. Tá. E qual é a música da sua vida? Qual a música que você gosta? Que fala assim, essa música é música da minha vida. Eu acredito que eu tenho algumas músicas. A minha música do meu relacionamento com meu marido é uma. Nossa. É até a música do filme Bonequinha de Luxo. Ah, Mas a minha música que eu prefiro mesmo são algumas músicas de Lupicínio Rodrigues. ah, Cadeira Vazia, Maria Júlia, Maria Rosa, músicas de Dolores Duran, Noite do Meu Bem. São músicas que me dão uma satisfação, me dão uma alegria, me dão paz. E essas músicas você canta? Canto, Ah, que maravilha. canto. E o seu cantor ou cantora preferida, quem é? Pelo jeito deve ser... Eu gosto muito de Carmen Miranda, Carmen Miranda. e Dolores Duran, Ah. já falecido, e Elis Regina, todos já falecidos, né? E cantor, eu gostava muito, gosto ainda, que as músicas dele estão aí, do Calbi Peixoto. Inclusive, numa atividade nossa do coral, que a gente cantou algumas músicas do Calbi Peixoto para homenageá-lo,
Eu me vesti de Calbi Peixoto. O Calbi tem uma obra sensacional. Maravilhosa. Muito bem, nós vamos fazer mais um break, um intervalozinho comercial, e nós vamos voltar falando do seu lado de artes plásticas. E eu sei que você tem trabalhos importantes feitos, eu quero conhecer um pouco disso. Nós voltamos daqui a pouco. Pé na estrada, tô só começando. Pra lidar com grana é bom aprender. Quero parceria, encarar o mundo. Não é mais um banco, é conta cash, bebê. Eu dou o tom com o meu cartão. Mesada não paga, minha conta é on. Minha conta é bebê cash, bebê. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar. Gente, cheguei poderosa. A partir de agora, eu, Veveta, vou mostrar pro Brasil inteiro. Gente, sou eu sim. Sou eu, Veveta. Ou melhor, Dani Calabresa. Perdigão me convidou pra fazer parte desse timaço saboroso ao lado da rainha Veveta. Eu tô me sentindo muito poderosa. Afinal, o sabor de Perdigão tem poder de fazer coisas incríveis, né, gente? E por falar em coisas incríveis, eu quero falar pra vocês das receitas. Eu tava dando spoiler do meu projeto poderoso com a Perdigão. Ficaram curiosos? Aguardem que vem coisa gostosa aí. Eita, meu amor, vem coisa gostosa. É viciante. Até eu parei. Eita, vem. Quer conquistar o sonho da casa própria? Comprar um carro para o filhão ou presentear alguém especial? Aqui você pode. Fique ligado nas ofertas e oportunidades do Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping, Gazeta Motors. Sábados e domingos na TV Gazeta. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco de Que Papo é Esse? Com essa figura simpaticíssima que a Dux tem aqui comigo, conversando de tantas coisas, de música, de artes plásticas, de prova. E a gente passaria a noite toda falando de tudo que essa moça faz. Dux, eu quero falar um pouco com você das suas obras, do trabalho que você realiza nessa arte, nas artes plásticas também. Mas antes você está me trazendo aqui um livro seu, A Cadelinha Sula. Você diz que ele é recente, né? De 2020? Isso. 2020. Esse livro foi lançado em 2020. Mas a história aconteceu um tempo atrás. É uma história real que aconteceu com o meu neto. E eu quis homenageá-lo escrevendo essa historinha. Muito bem. E acabei ganhando um prêmio de impressão. Né? Por isso que acabou virando um livro mesmo. E a cadelinha era a cadelinha dele? A cadelinha dele. Ele deve ter ficado muito feliz, feliz com a vovó, né, que escreveu a história da sua cadelinha Sula. Muito bem, eu vou ler, viu? Tá bom. Muito obrigado pelo livro. Agora eu quero falar com você de algumas obras espalhadas por aí. Você tem obra na Câmara de São Paulo, que você tem? Na Assembleia Legislativa. Você tem uma obra lá? Tenho. Tá. Uma obra chamada Três Boiadeiros, né, que eu fiz em homenagem ao meu pai. São 3 homens transportando uma boiada pela estrada. E também eu coloquei a minha cachorra Babilônia, porque ela tinha falecido naqueles dias. Eu fiquei tão triste, falei, nunca mais você vai sumir da minha vista. E pintei ela no quadro. E eu expus lá na Assembleia, e o presidente da Assembleia, na época, Sidney, me esqueci o sobrenome dele agora, ele falou, não, esse quadro tem que ser doado aqui para a academia, para nossa exposição de arte perene. E eu acabei doando o quadro para lá. É um quadro assim, bem grande. E todo mundo que vai lá, olha, quadro da Dux Day. E esse quadro foi inspirado em seu pai? No meu pai. E amigos dele? Ou aí ficou foi aleatório? Aleatório, né? Tá. Mas a cachorrinha é real? A cachorrinha é real. Seu pai e a cachorrinha são verdadeiros.
Bacana. E qual é o estilo de sua pintura? Olha, eu sou bem realista. Eu gosto mesmo de pintar pessoas e animais. É o meu forte. Eu adoro pintar gente, pintar olho, especialmente os olhos, que para mim é a expressão de vida, né? Mas o que me pedirem, lógico que eu pinto. Pinto natureza morta, paisagem, isso aí. Mas o meu forte é pintura realista de pessoas e animais. E qual foi seu primeiro quadro, a sua primeira obra? A minha primeira obra, eu tenho é um quadrinho pequeno que eu fiz na época que eu namorava o meu marido, né? Aí eu pintei um quadrinho de um casal sentado num banco embaixo de uma árvore no meio de um jardim. Não ficou muito bem, né? Mas está no seu acervo esse. Está lá em casa, esse não sai de lá, né? Tá. Eu vi em seu currículo uma publicação que você fez e tem uma frase interessante que eu falei, eu vou perguntar isso para ela. Você diz numa publicação, conto porque sei e porque li. Você acha que o aprendizado é mais lendo ou vivendo? O aprendizado é mais vivendo. Mais vivendo. O lendo colabora muito. Mas o viver é que nos dá a base para tudo que nós vamos fazer, né? Que nos impulsiona também para frente. Isso eu já fiz, então eu já sei, vamos para frente. É uma coisa muito importante. Lógico que a leitura é um carro-chefe também. Mas o viver também é uma grande escola, né? Sim. Você aprende muito vivendo, né? Vamos dar uma olhada, então, em suas obras. Eu sei que tem várias obras importantes que você pintou. E nós vamos mostrar aqui. Eu gostaria que você falasse para mim essa obra aí, o que ela representa para você. Esse quadro é uma foto de Veneza, né? Lá Veneza Fundo, os barcos lá naqueles canais, no mar, está quase chegando em Veneza. É uma foto que eu tinha e gostei muito e pintei. Esse quadro está em Campo Grande. Muito bonito, eu gostei muito. Vamos ver o segundo quadro. Mostra aí pra gente. Essa aí para mim é Beleza Negra. Eu adoro essa mulher. É uma africana. E esse quadro eu pintei assim numa tarde, que eu vi a foto, nossa, que coisa linda. Pintei numa tarde e logo que eu expus, eu já vendi. Puxa vida. Eu nem sei mais quem que comprou. Mas ficou maravilhoso, muito bonito mesmo. Vamos ver o terceiro quadro aí. Essa aí eu dizia assim, o nome dessa tela era No Espelho. Né? Então, algumas pessoas me perguntam, é você? Eu falei, não, gente, ela está se olhando no espelho, mas esse quadro também já é um quadro que foi vendido há muito. Esses que vocês estão mostrando são quadros bem antigos. Bem antigos. Esse aí é um dos meus preferidos. Esse está na casa da Camila. Tá. Esse quadro é uma índia da Amazônia mesmo, é uma índia real. Mas eu quis pôr aqueles animais na tela para mostrar assim que a Índia vive lá naquele ambiente com tudo aquilo, mas ela não deixa de ser índia de jeito nenhum. A essência dela, além da sua vida indígena, os animais fazem parte também. Tem mais uma? Esse aí é outro, que também está na casa da Camila. É um curumim, né, que também é uma foto, um ser real, né? É foto de um índiozinho. Vamos ver o próximo. Esse daí eu quis prestar uma homenagem aos cortadores de cana aqui da nossa região. Na época que tinha muito cortador de cana, eu quis homenageá-los. Eu expus esse quadro em Campinas, em outras cidades e ganhei até algum prêmio com ele. Esse quadro aí, está na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá. E a cachorrinha está ali. Está bem ali na frente. Como a foto ficou meio cortada, a cachorra está num ponto,
se você ficar, qualquer lado que você estiver, ela vai estar olhando para você. Ah, que legal. É uma técnica que a gente usa na pintura. Tá. E aí eu sou muito fã do Tião Carreiro. Meus pais também eram. Tião Carreiro, quando começou antes dele ser famoso, minha mãe tinha uma pensão na rua Bernardino de Campos 44. Ele morava lá. Ele veio para trabalhar com meu pai, de peão. Mas aí não quis saber, não. Não, isso aí não é serviço para mim. Começou a ensaiar lá na casa, lá na pensão. Então minha mãe tinha algumas histórias para contar. Então, como a gente gostava bastante, eu acabei fazendo essa homenagem ao Tião Carreiro. Muito legal, bacana mesmo. Tião Carreiro foi um nome extraordinário da música sertaneja, né? Música raiz mesmo. Essa não é pintura, não? Não, isso aí não é uma pintura, mas eu gosto de pintar... Uma pintura de Deus. Sim. Mas eu gosto de pintar assim bem realista. Aí foi uma fase que eu estava fazendo teste para modelagem. Então eles queriam uma pessoa da terceira idade e aí tiraram algumas fotos. Eu gostei muito da foto e eu guardei. Tá muito linda, viu, menina? Muito bonita mesmo a foto. Parabéns. Obrigada. Maravilhosa. E essa... bom, essa aí já falamos, né? Foi a primeira, tá. Muito bem. Você quer mais alguma coisa que a gente não conversou? Não, eu acho que a gente conversou sobre uma porção de coisas. A gente poderia ficar conversando a noite toda assunto aqui, né? Porque muito você tempo. tem tantas coisas aí. A gente vai voltar outro dia. Se Deus quiser. A fazer um novo programa com você, a gente continuar falando da sua vida. Porque não falamos da minha parte de atleta. E depois eu quero fazer também com a Camila, que também ela tem esse veio artístico, Sim, né? Tem de muita história cinema, para contar né? também. De cinema, essas coisas todas. Mas foi um grande prazer, te agradeço muito de você ter vindo aqui para a gente conversar. Eu sou um grande fã seu. Obrigada. Tenho um grande respeito e admiração pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Você que nos acompanhou de casa, muito obrigado pela sua companhia. E o meu convite para que sexta-feira esteja mais uma vez com a gente aqui na TVC Gazeta, no programa Que Papo é Esse? Sempre com um convidado muito especial. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. My sweet love.